Gostaria de estar saudando aqui meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Jovem, Sois Forte, e o tema dessa oportunidade é a lição 8. A lição 8, que tem como título Protegendo o seu dinheiro. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E agradecemos por tão grande salvação, pela expectativa de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Guarda-nos, Senhor, durante todo esse tempo e período em que aqui estamos a peregrinar. Dá-nos graça, batiza com o Espírito Santo, concede-nos, Senhor Jesus, dons espirituais, para que nós possamos fazer, Senhor, continuar fazendo a obra pela qual o Senhor nos incumbiu como igreja do Senhor, a fazer aqui durante esse tempo em que aqui estivermos, até, Senhor, este clímax, em que seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que primeiramente serão ressuscitados do sepulcro. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Abençoa também esse momento que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical da classe dos jovens, que será tratado em sala de aula no próximo domingo. Pedimos por cada jovem que já se encontra em tua presença e também por aqueles, Senhor, que ainda precisam ser alcançados por ti, ser libertos, Senhor, das drogas, dos vícios, dos prazeres da mocidade, de tudo aquilo que estão deixando e colocando eles, Senhor, cada vez mais distante de ti, sob o perigo das consequências, Pai, de uma vida sobre os prazeres do pecado. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, na vida de cada um desses jovens, e tem misericórdia daqueles que já se encontram na tua presença, cada adolescente, a cada jovem, como a cada um de nós, Pai. Faz isso, é o que nós pedimos, Senhor, que te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Protegendo o seu dinheiro. O texto principal diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Já de início, esse texto principal, ele não deixa aqui, não tinha visto para você, né? Deixa a ideia, né, de que a ideia não, a verdade e a certeza de que Deus, ele também quer nos dar e nos proporcionar prosperidade, não só espiritual, em primeiro lugar, e a mais importante de todas, mas a prosperidade nos relacionamentos, na família, como também nas nossas finanças, por certo. Mas o importante não é ter a prosperidade que ainda venha do alto, porque quando ela vem do Senhor, diz-nos a Bíblia que ela não acrescenta dor. Primeira avaliação que precisamos ter da condição em que estamos convivendo, a prosperidade em que estamos gozando, se a sua fonte ela é Deus. Porque se a sua fonte é a sonegação do imposto, se a sua fonte é por meios ilícitos, fraudulento,
Logo, essa será um espinho em nossa carne. Porém, aquela que seja fonte de Deus, a porta que o Senhor nos abriu, o trabalho que executamos ali em sujeição à palavra de Deus, de maneira justa, coerente, como convém aos santos, esta prosperidade, ela não nos acrescentará dores. Porém, é importante considerarmos a parte B, já desse texto principal, que fala do azeite. E azeite, a figura do azeite na Bíblia, uma delas, é o Espírito Santo. A presença de Deus em nossa vida. Não adianta buscarmos prosperidade alienado do temor a Deus. Não adianta buscarmos a prosperidade financeira e material apenas sobre os nossos próprios esforços. A palavra do Senhor diz que essa atitude, para nós, tomada por nós, ela é inútil. Então, logo, vamos primeiramente aqui comprovar esta questão que eu tirei, né? Vou voltar lá. Voltei, tá bom? Então, vamos para a Bíblia, onde no Salmo 127, o Senhor deixa isso bem claro. Quando ele nos chama a atenção as palavras do salmista do 1 ao 3, quando ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O trabalho é na realidade. O esforço humano que fazem isso é uma realidade também. Mas o Senhor diz que se o Senhor não estiver no centro desta família, no centro da vida desta pessoa, vamos entender o que vai acontecer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, olha só, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele supre, olha só, aos seus amados enquanto dorme. Então, amados, a providência, ela é de Deus. A providência, ela é de Deus. Ainda que eu venha prosperar, sendo um alienado de Deus, não colocando a minha vida, porque essa expressão do salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, tanto parte do geral, como a questão da família, como do particular, da nossa própria vida. Então não adianta, amados. Será inútil. Nós haveremos de sofrer as consequências de buscarmos viver sobre esse egocentrismo que só tende a prejudicar as nossas vidas. Já tenho citado aqui o versículo: aquele que busca, né, o seu próprio interesse se isola, né? Ele insurge contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses. Então, o que o salmista, o que a Bíblia aqui nos deixa claro é que nós precisamos ter Deus em nossa vida. Colocar Deus como centro da nossa família e da nossa vida, da nossa casa. Aí essa atitude, aí é a casa do sábio. Essa atitude parte daqueles que compreende isso, e quem sabe essa compreensão adveio de uma experiência amarga. Enquanto buscavam entesourar tesouro, mas como saquetel vazio, diz a Bíblia, se vairiram. Que nós possamos tomar já de princípio esse texto principal, caro jovem, você que é jovem, que é novo, que está começando a sua vida. Coloque Deus, parta do princípio e da confiança de que, e a certeza de que Deus, Ele quer fazer-nos próspero em tudo.
Porém, não basta só sermos prósperos. Temos que saber administrar o que o Senhor nos coloca em nossas mãos. E para isso precisamos usar esta prosperidade sobre a direção de Deus, sobre a orientação que Deus nos dá através da sua palavra. Resumo da lição: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Vamos prosseguir aqui. Orientação pedagógica, que eu deixei aqui achei interessante trazer para nós. Conselho de Provérbios a respeito do dinheiro. Os conselhos são: seja generoso em dar. Provérbios 11, 21. 11, 2, 14, 25. E Provérbios 22, 9. Coloque a necessidade das pessoas à frente do lucro. Provérbios 11, 26. Tenha cautela quando a servir como fiador. 17, 18, 22, 26, 27. Não aceite suborno. Ajude aos pobres. Guarde para o futuro. Seja cuidadoso ao tomar emprestado. 22, Provérbios 7. Então, não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas você pode estar parando o vídeo e consultar cada um desses versículos. E por certo trará e abrirá mais ainda o nosso horizonte. Quem sabe algum deles vai estar aqui dentro já do texto bíblico. Provérbios 11. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais, e outro que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. Alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbio 13. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Provérbio 17. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter a verdade da justiça. Provérbio 21. Tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem sensato devora. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Está aí cada versículo desse, né, lições preciosas com respeito a essa área da nossa vida, para que só através da meditação e da busca de pôr em prática é que haveremos de proteger, né, as nossas finanças. Nesta lição vamos estudar a respeito dos conselhos ligados a finanças. Você verá que essa é uma área também espiritual na qual o Senhor deseja que sejamos abençoados e temos sabedoria para administrar tudo quanto aquilo que recebemos de suas mãos. Primeiro ponto, a sabedoria com o dinheiro. Uma ponderação importante. Primeiro subponto. Antes de nos concentrarmos no texto e no assunto da presente lição, cabe uma nota importante. Na lição anterior, concluímos a primeira sessão do livro de Provérbios. Nesta lição, encontramos a segunda sessão do livro, 10:1 a 22:16. Nela, considerada pelos estudiosos a principal, não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismo, isto é, versos curtos constituídos de palavras semelhantes que encerram um sentido em si mesmo, sem necessidade de complementos nas próximas ou nas anteriores. Linha do texto, como por exemplo, quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aí já traz uma contradição quanto às lições da vida e a realidade, né, daqueles que tomam posições contrárias, né, diante do que diz aqui o texto, o versículo. Então, na presente lição, abordaremos o tema a respeito do dinheiro, que, diretamente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideias. O tema se encontra pulverizado por meio de sentenças curtas ao longo da sessão de Provérbios 10:1 até Provérbios 22:16. Segundo, a generosidade por meio do dinheiro. Provérbios 11, 24 e 25 trata sobre a generosidade. A expressão espalham, do versículo 24, tem o sentido de doar generosamente. Dessa forma, o texto diz que quem doa recebe
mas a quem não doa terá perdas. Por isso que a alma generosa engordará. Nesse aspecto, a virtude da generosidade nos auxilia a não cair na cilada que o capítulo 13 do Provérbio descreve, ou seja, na dissimulação com a riqueza, em aparentar ter um padrão de vida que não tem. Que a nossa generosidade comece em Deus. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão teus bens, os teus celeiros, abundantemente transbordarão o mosto do teu lagares. Então, também seremos generosos com o próximo. Então, este subponto 2, ele se conclui em dois sentidos. O primeiro é olharmos para fora. Por isso que é importante, amados e querido adolescente, termos a sabedoria, o discernimento e o equilíbrio com respeito ao que vem em nossas mãos. Porque Deus ele já nos deu a sabedoria para a nossa sobrevivência, para aprendermos uma profissão, sermos preparados em uma faculdade e exercermos aquela função. Tudo isso, desde o mínima ocupação até a mais difícil aos olhos humanos, a questão do seu exercício, tudo isso vem do Senhor. E isso nos proporcionará o quê? O lucro, o salário. E que nós, diante dessa prosperidade financeira, não venhamos a esquecer de olhar para fora. A Bíblia diz que o rico, ele andava delitosamente sobre as suas riquezas. Fala da roupa dele, que se vestia de púrpura, linho fino. Porém, ele não enxergava um que estava à sua porta, que era Lázaro. E essa prosperidade financeira para ele só o tornou um insensato, que o prazer que a finança o proporcionou, ela foi temporal e ela é temporal. Não esqueçamos que estamos aqui de passagem. Estamos aqui com o princípio de cumprir a vocação que o Senhor nos tem nos delegado. E diante dessa vocação, nós temos que exercer o altruísmo. Não fechar os nossos olhos aos necessitados. O apóstolo Tiago, ele diz, o apóstolo Tiago, no seu capítulo 1, versículo 26, ele diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 26. Observe o que Tiago diz. Se alguém cuida ser religioso, olha só, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Porque no versículo 5 ele diz assim, ó, entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas que tudo alvo, este será bem-aventurado no que deseja fazer. Aí ele diz, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a religião é vã. A religião pura, aí ele traz aqui, e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se em centro da ocupação do mundo. Uma fala de nós, a outra fala da nossa vida diante de Deus, da questão moral e espiritual. Então precisamos compreender que o que vem à nossa mão, nós precisamos também usar para abençoar aqueles que carecem do socorro e da ajuda. E diante do Senhor, aquilo que precisamos fazer diante ao meio, né, em que congregamos,
quando do momento da oferta. Tendo consciência da questão das obrigações de que aquela igreja local tem frente à luz e à água e aos anseios, né, daquele local. Tudo isso tem um custo. Então, que nós venhamos a ofertar com uma alegria, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Subponto 3, a prudência com dinheiro. Se por um lado Provérbios ensina a generosidade, por outro, ele aconselha vigorosamente a prudência com dinheiro. Em primeiro lugar, evitando assumir uma dívida que não é nossa, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa. Em segundo, jamais perverter o caminho da retidão por causa do suborno. A palavra que aparece como presente, no versículo 23, tem um sentido de suborno no hebraico. Em terceiro, o cuidado de poupar o dinheiro pensando no futuro, pois uma característica do sábio é ter o tesouro e o azeite de maneira permanente e de acordo com a porção diária. Já o insensato devora tudo agora e não pensa no futuro. E, finalmente, o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta. Portanto, o ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiadores, a não ser agentes de suborno, a poupar o dinheiro que recebemos e a ser cuidadoso com o empréstimo. É lógico que não podemos levar de forma radical esse ensino de Provérbios. É claro que precisamos pensar numa reserva pelos infortúnios que a vida nos dá. Mas tudo isso sob a oração, sob a direção de Deus. Poupar com sabedoria. Não poupar sob um sentimento como foi o rico, que a sua fazenda cresceu, né? Ali o seu trigo foi abundante e ele falou, eu vou construir vários celeiros e vou, né, colocá-la ali e dizer para minha alma, descansa a minha alma, porque tem muitos para isso. Em outras palavras, a Bíblia diz. Porém, naquela mesma noite, o Senhor requereu daquele rico que a alma dele seria pedida naquele dia e o que ele daria por ela. Então, em tudo, com respeito à finança, precisa haver equilíbrio no gasto, adequarmos a nossa necessidade ao nosso orçamento, como diz o texto, e não queremos passar uma imagem pela qual não vivemos. Não devemos ser levados, amados, engordados pelo que a mídia tenta nos passar, mas vivemos o momento como ele é. Paulo lhe disse isso. Aprendi a ter muito como a padecer necessidade. Porque esses momentos são fatos que poderão passarmos por ele. E quando isso acontece é para o nosso aprendizado. É sinal que quando tivermos, não administramos como convinha. E jamais pensamos no momento de não termos nada. Que o Deus nos guarde desse momento. Mas que quanto ao que o Senhor nos dá, possamos administrá-lo segundo a vontade de Deus, para que nunca nos falte, mas ainda que nos faltar, poderoso é o Senhor e gracioso para nos dar sabedoria, como deu a Paulo, como forjou a Paulo, pela qual ele declarou: sei ter em abundância, mas também sei passar necessidade. Então tudo isso está dentro desse campo da boa administração do nosso bem sobre os critérios do alto divino, né? Segundo subponto, a generosidade com a proteção para o dinheiro. Generosidade como virtude. Ao longo da Escritura, aprendemos que o pecado da avareza, isto é, o apego ao dinheiro, é um vício e uma forma de vida que não agrada a Deus. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza, por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. Mais bem-aventurado coisa dado que receber. Atos 2, 35. Ora, a virtude 20, 35. A virtude da generosidade nos permite sair de dentro de nossos interesses
e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Logo, quando somos generosos, nos parecemos com o Senhor Jesus, que, ao se esvaziar de si mesmo, foi generoso para conosco, em meio à nossa carência de salvação. E ele mesmo nos deixou ensino quando a Bíblia diz que carregava consigo uma salva, né, daqueles que ajudavam o seu ministério para justamente socorrer aos pobres. O Senhor Jesus não só operou milagres, aqueles que vinham a ele, de dar a vista, de libertar de espíritos imundos, de curar enfermidades. Ele também, o Senhor, supriu, mediante os recursos que ele tinha, naturais, frente àquela bolsa de recursos. Ele socorria também aos pobres com respeito à moeda, ao socorro material. Isso também devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Precisamos também ter uma consciência e um equilíbrio no exercício dessa generosidade, amado. Todos que quando paramos num semáforo, por exemplo, ou em situações que nós estejamos, que venha pedir nosso auxílio e que temos que estender uma moeda ou um valor para aquela pessoa, visto o próprio testemunho que ela já nos dá. A semáforo que nós paramos, como aqueles que têm um carro e dirigem, ou situações também similares, aqueles que estão a pé, que deixam claro que aquela pessoa é a pessoa presa aos vícios. E se nós formos generosos em dar uma moeda para aquela pessoa, deixando ela, quando ela nos deixa claro que ela vai usar para juntar e ir ali numa biqueira comprar uma peteca de fumo, uma peteca de um cigarro de maconha, ou ir para um bar pedir uma pinga com mel. Então, amado, nós não estamos sendo generosos. Nós estamos fazendo o corpo, né, agravante a situação que aquela pessoa se encontra. Se o Senhor não der graça, cabe a nós orientar aquela pessoa, né, falar do evangelho para aquela pessoa. E se tiver que ajudar dentro desse princípio de generosidade, é pagar um lanche para ela naquele momento. Que estivermos num restaurante ou numa lanchonete, sim, falarmos para dar uma coxinha, para dar um sanduíche, que tiver ao nosso alcance fazer. Essa é a generosidade ao próximo. E não tornar agravante a situação pela qual ele nos dá esse testemunho. Claro, ainda que não devemos ir pela aparência, mas é claro que aquela pessoa, ela deixa clara que é uma pessoa sofrida por conta das algemas do vício. Então, essa generosidade também não nos cabe praticá-la, a não ser pelos meios reais, como aqui temos considerado até aqui, caro jovem. Eu não tinha abelho daí para você, mas vamos continuar a leitura. Generosidade com a obra de Deus. O livro de Provérbios nos ensina generosidade nas coisas de Deus. Podemos colocar em prática a virtude da generosidade com as diversas atividades que a igreja local tem sob a sua responsabilidade. Primeiramente, sendo disciplinado e generoso em entregar o dízimo e a oferta para o sustento da obra do Senhor. Ter generosidade com o projeto de missões que dispomos em múltiplas frentes, em que há missionário que vive integralmente do ministério. Generosidade com diversas frentes de trabalhos de caráter social. A carta do apóstolo Paulo nos ensina muito a respeito da verdadeira generosidade com a obra de Deus. Provérbio, 1 Coríntios 8, 1 a 5, Filipenses 4, 18. Fazendo assim, honremos a Deus com a nossa renda. Aqui eu só tenho que deixar só um ponto em relevo, que o dízimo no Novo Testamento ele já não existe. O dízimo ele foi instituído no Velho Testamento. Então você lê lá Levítico, você lê lá Êxodo, principalmente Levítico, capítulo 18, quando o dízimo ele foi estabelecido por Deus, né? E observe que a 10ª parte era das colheitas do campo, porque naquele momento a sustentação daquele tempo pairava mais sobre essa questão, porém não descartando as outras, porque o próprio Senhor Jesus era marceneiro. Havia também ouvires, né? Aqueles que tratavam com ouro, com pedras preciosas. Havia também
os oleiros que trabalhavam com vasos, né, que trabalhavam com aquela questão da arte e vendiam vasos, né, e várias outros profissionalismo que existiam ali. Porém, o dízimo dentro do povo de Israel estava atrelado, né, à sustentação do sacerdote e do levita, que não tinha herança alguma diante daquele momento de Israel frente à aliança de Deus. E Deus ali estabeleceu, né, o dízimo com uma obrigatoriedade. Nós vemos isso cravado justamente em Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando ele disse, né, vamos ler lá, vamos ler para a gente compreender essa realidade do Velho Testamento, a questão do dízimo estabelecido por Deus e homologado pela lei de Moisés, quando aqui em Malaquias, quando o povo voltou do cativeiro, estavam negligenciando, começando pela liderança, a questão do dízimo, né, que seria sustento ali para a retomada dos serviços ali do sacerdócio, pela qual eles tinham essa responsabilidade. E no versículo 3, 10, diante disso, o Senhor diz aqui, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que era o templo, né, construído ali pelos israelitas, para que haja mantimento na minha casa, olha só. E depois, mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós a bênção, dela vos advenha com maior abastança. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador. Aqui o devorador é real, tá bom, gente? Era insetos. E ele não destruirá. Deixa eu ver se está aqui. Não tinha aberto, né? Agora está, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, por amor de vós, reprovarei o devorador. E ele, ó, por amor de vós. Não era pela questão da obediência, estritamente falando aqui, de dar o dízimo, mas por amor de Deus. Também por amor de vós, olha só, reprovarei o devorador, e ele não destruirá, olha lá, o fruto da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, observe que estava restrito essa ordenança do dízimo ao povo de Israel que servia a Deus por conta do templo e por conta da finalidade do dízimo. Ele diz: todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz aqui no versículo 2, ó: as vossas palavras foram agressivas a mim, diz o Senhor, mas vos dizeis que temos falado contra ti. Ele diz que inútil é servir a Deus, mas estamos tratando aqui do texto. Mas agora, observe o versículo 9, antes do 10. Vós, falando de Israel, sois amaldiçoado com a maldição. Guarde bem isso, com a maldição, caro jovem. E essa maldição estava atrelada à lei, como diz que era falado ali no monte. Escolheu 2 montes, um deles era para implementar a maldição. E a maldição dela, uma delas era negligenciar os 10% do gado e do trigo, daquilo que se era direcionado para os sacerdotes. Ó, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, olha só, esta nação toda. Então, o dízimo era usado estritamente para o tempo da lei. Quando nós entramos no Novo Testamento, que é uma nova aliança, não podemos trazer, né, aquilo que está atrelado à antiga lei para a nova lei. Porque já diz o nome, nova aliança, nova lei. E a nova aliança, ela está estabelecida sob as alicerces da graça, pela qual o Senhor nos concedeu por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, cujas nossas bênçãos, ela repousa naquilo que é espiritual,
somos abençoados com todas as bênçãos, diz Paulo, espirituais nas regiões celestiais. Porém, é claro que nós temos o nosso compromisso com a congregação local, diante das ofertas. Nós vemos em qualquer momento no Novo Testamento Paulo, que foi o doutrinador da igreja com respeito aos princípios, né, e a nossa atitude frente à questão da irmandade, da coinonia, da comunhão, relacionada a dar 10% ao dízimo. Muito menos ao Senhor Jesus. Muitos, de forma errônea, com respeito à interpretação, usam o texto de Mateus capítulo. Eu não sei se eu vou me lembrar agora. Mateus capítulo 23, se eu não estiver equivocado. Deixa eu ver se é 23. Eu esqueci. Eu achei aqui. Muitos confundem ou interpretam de forma errada, e eu uso até esse texto para comprovar o dízimo no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus, o Senhor Jesus está ainda sob o período da nova aliança, a velha aliança. A nova aliança ainda não está em vigor. E ele diz aqui, ó, se dirigindo aos fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante, ó só, na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquela. Por que deveis fazer? Porque ainda eles estavam sobre o tempo da antiga aliança. Então eles tinham que continuar sendo zelosos ao nível em que até nas coisas menores eles dizimavam, mas não esquecer que o princípio da lei estava justamente na questão da justiça, da misericórdia e da fé. Então aqui Jesus não está falando para a igreja, não está estabelecendo um princípio para a nova aliança, mas tratando de um assunto concernente à hipocrisia dos fariseus. O texto e contexto aqui não se trata de uma doutrina com respeito à administração financeira em que o Senhor nos proporciona diante e frente à obra de Deus, mas está tratando aqui de um sentimento, de uma atitude errada e condenatória daqueles homens que se diziam religiosos, porém estavam presos à sua própria justiça, né? E estavam sendo hipócritas, falsos, até na expressão e na prática em que eles faziam da questão das obras, né, da lei. Então, logo, amados, nós precisamos compreender que o dízimo, ele não faz parte, nem mesmo em 1 Coríntios, como foi dado aqui como referência, que nós vamos ler aqui, trata em qualquer momento de 10ª parte, o dízimo. Aqui está falando da oferta, e essa passagem de Paulo, ele está falando da oferta para os judeus que estavam sofrendo o espólio dos seus bens ali em Jerusalém por conta da perseguição. E ele estava fomentando, né, ali a questão de olhar para o próximo e socorrer aqueles judeus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo
capítulo 8, já dizendo, né? Versículo de 1 a 5, ó, diz aqui, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos consciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, não, é 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá novamente. Ó. Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação e a abundância do seu gozo, sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou testemunho de que, segundo as suas posses, que não eram muitas, e sim poucas, e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio, olha só, privilégio, de participarem deste serviço, olha só, a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmo se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. E quando nós chegamos aqui na outra referência, porque não é 1 Coríntios 1,15, tá, gente? É 2 Coríntios de 8, 1 a 15. A referência que o site deu ali está errado aqui. Filipenses 4,18. Quando diz aqui, ó. Filipenses 4,18. Paulo diz aqui, ó. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi, ó só, de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e prazível ao Senhor. Então o Senhor, ele está aqui, Paulo está ensinando a questão da oferta, de socorrer os santos que estavam passando em necessidade. Então a oferta, ela sim, ela é aceita, ela é o que se ensina para o Novo Testamento, que é a generosidade cristã. Não só diretamente quando levamos, ofertamos à igreja, mas quando dentro do nosso particular podemos socorrer alguém, né, diante de uma necessidade. Quando bate no nosso portão, como por certo já aconteceu isso com vocês, caro jovem, ou se você pode perguntar para sua mãe que aconteceu isso na sua casa, alguém bater na porta, então você vai lá e ajude. Então isso faz parte da essência do nosso cristianismo, tá bom? Então fica só esse adendo, aí fica a critério, né, daqueles que ainda querem manter, né? Eu falo aqui no que diz respeito o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz não atrela a questão do dízimo, que estava atrelada à maldição, e a maldição está atrelada à lei. E Paulo diz que aquele que busca viver sobre a lei se encontra sob maldição. E o que nós consideramos até aqui, tá bom? Não estou dizendo aqui que você não pode estabelecer como oferta 10% do que você ganha. Longe de mim isso. Mas no tempo da graça e da nova aliança, esse valor da sua generosidade está atrelado à sua prosperidade, como diz Paulo no próprio capítulo 8 de 2 Coríntios 9. Conforme a nossa prosperidade, oxalá o Senhor nos faça ofertar com alegria. Porque se não for alegria e não compreender que isso é um privilégio que o Senhor está nos dando, Ele nos dá primeiro Ele nos dá, Ele coloca em nossas mãos. E dentro dessa mordomia, dessa administração do que o Senhor nos dá, e dentro dessa prosperidade é que nós ofertamos na igreja. Aqueles amados que vão poder ofertar uma moeda. Não venha dizer para mim que isso não acontece em nosso momento, no dia a dia de um culto. Da pessoa colocar moeda na salva, colocar R$2 na salva. Então Simão está fazendo isso, amados, porque está ao seu alcance. Porque no Novo Testamento, ele diz que nós temos que socorrer a viúva. Lemos lá em Tiago, a viúva e o órfão. E há muitas igrejas no Novo Testamento que recebem dízimo de viúva. Eu estou falando alguma coisa
em que eu esteja errado? Eu estou falando alguma coisa que estou errado? Você que, como eu, participa do ministério, porque eu não só participei, eu já fiz esse trabalho de estar levando a ceia à casa de uma viúva e de lá o diácono receber o dízimo daquela viúva. Ela deu um envelope com dízimo. Agora, onde no Novo Testamento ensina que a igreja, o dízimo faz parte, né, da questão de ser fiel a Deus e ter que dar o dízimo com uma obrigatoriedade vocacional da igreja? E em segundo lugar, onde está na Bíblia que a viúva tem que dar dízimo? Se é que está estabelecido no Novo Testamento para a igreja, que não encontramos em qualquer lugar essa palavra dízimo transparente, claro, como no Antigo Testamento era para Israel. O é para o Novo Testamento para a igreja. Aonde? Não tem. Então, amados, abra aqui o imparente. E com o maior temor do Senhor. Esta é a minha indignação com respeito a esse assunto. De homens conhecedores das Escrituras e buscam acentuar essa questão como uma fidelidade a Deus, o dar o dízimo. E buscam base bíblica na aliança antiga. E quando vão para o novo, distorce o texto bíblico. Não faz a exegese sincera do texto, mas deturpam a interpretação, desprezando o texto e contexto, para poder manter a consciência daqueles que são ensinados por eles cativos à sua protensa, ao seu protenso engano e a sua pretensa, seu pretenso alvo. E responda-me, fecha parente, responda-me. Aonde no Novo Testamento está que a viúva tem que dar dízimo? Se o marido estava vivo e se ele resolveu ofertar, observe bem, amado, quero deixar isso bem claro aqui, os caros jovens. Se eu e você ganhamos o nosso salário e diante do nosso desejo, do nosso coração, com alegria, eu me proponho comigo mesmo em dar como oferta todo mês 5%, 10%, 15% do meu salário, segundo a minha prosperidade, e é porque eu tenho condição disso, é segundo a prosperidade, é segundo a condição que eu tenho. Observe que Paulo diz, capítulo 8, segundo a prosperidade de cada um. Paulo não diz para ser generoso, como for o macedônio, além das suas forças. Paulo ele diz que tem que ser segundo a prosperidade. Então, se eu ponho no meu coração de ofertar todo mês, não é 10%, porque o tempo da graça não se limita a 10%. Ela pode ir tanto além como ela pode ser antes disso, mas menos do que isso. E não deixa de ser uma generosidade aceita por Deus, uma oferta aceita por Deus, se ela se encontra nesse alicerce do ato de ofertar, a alegria de coração, a sinceridade, e não a alvareza. E não a alvareza, amados. Porém, não encontramos no Velho Testamento, no Novo Testamento, que a viúva teria que dar dízimo, nem no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento o dízimo que eles davam não era 10%, era 30%. 10% das festas, está lá em Levítico. 10% do sustento do sacerdote. E 10% eles mantinham nas suas casas. Para quando o órfão ou a viúva batessem em sua porta, eles iriam ali e socorria com aquele dízimo ordenado por Deus. Por isso que em Malaquias 3,10 está escrito, trazei os dízimos, no plural, tanto relacionado à questão do contingente, do povo e o sacerdote, como na questão daqueles que o Senhor tinha estabelecido para os judeus. E lá o terceiro dízimo era para socorrer os órfãos. Está lá escrito em Levítico, leia. Nem no Antigo Testamento a viúva
ela dava dízimo, ela era obrigada a levar dízimo lá para o templo, para a casa do tesouro. Então fica aqui para a sua consideração. Mas como Paulo diz, nós, por ser igreja, não somos contenciosos. Por isso que eu deixo bem claro aqui, o Novo Testamento é somente oferta. Quanto à proporção, vai segundo a prosperidade do coração, isso com a alegria de cada um. E não está estrito a 10%. E nem tem o seu início nos 10%, mas sim naquilo que a pessoa pode dar. Se administrar, amados, uma família que ganha um salário mínimo, tendo mulher e filho, como é que ele vai pegar e tirar ali 10% do seu salário para ofertar na igreja como uma obrigação? Deus nunca vai deixar faltar o recurso para a igreja local, jamais. Porque a obra é do Senhor. Ele é o Deus, ele é o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata, como diz o profeta. Então, eu sou contencioso que eu digo, sou insistente, melhor dizendo, nessa questão, não ser polêmico, mas insistente, de que eu não sou contra jamais quem vai dar 10% do seu dinheiro. Quem sou eu, amado? Para chegar aqui e falar para você, ó, não dá 10% para quem sou eu? O dinheiro é seu, a posse é sua, o coração é seu, a motivação para você ofertar na igreja, segundo o propósito que você estabeleceu, é seu, não sou meu. Precisamos ter ciência que nós vamos dar conta, cada um daquilo que fizemos. E a motivação pelo qual fizemos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas fica a resposta para você aqui responder. E ali recebi o dízimo da viúva. Quando nem no Velho Testamento a viúva dava dízimo. E no ministério hoje, que mantém essa questão, sobre esses aspectos, como já deixei claro aqui, recebe da viúva o dízimo. Daquela que já não está mais com seu esposo. E às vezes recebe pouco, mas recebe o dízimo da viúva. A oferta. Agora, se ela por si, a exemplo daquela viúva, quer dar do que ela tem e ofertar a Deus, é uma questão particular e uma questão honrosa. Como o Senhor Jesus disse, que aquela viúva, ela deu do pouco que ela tinha, ela deu tudo, enquanto muitos davam da sua sobra. Ali estava implícito o desapego naquele texto e contexto com respeito ao dinheiro, a prosperidade que aqueles que tinham davam ali como se estivesse ajudando, mas na verdade era uma sobra. A motivação deles era de alvareza e não sincera com a alegria do coração. Amém? Vamos prosseguir. Terceiro subponto, generosidade com o próximo. A palavra de Deus também fala a respeito da nossa generosidade individual para com o próximo necessitado. Quando temos a disposição de doar para quem precisa, ao mesmo tempo protegemos o nosso coração da cobiça, da alvareza e do egoísmo. No contexto em que se fala muito da obrigação de instituições em suprir a necessidade do outro, é importante que instituições tenham essa disposição. Não podemos esquecer de que há um imperativo bíblico para que olhemos e atentemos diretamente quem precisa aquela pessoa de carne e osso. Está aqui, Tiago 1,27 que lemos. E esse necessitado pode estar em nossa família, em nossa vizinhança, escola, trabalho, na rua. Portanto, a nossa relação com o dinheiro deve se dar sobre a virtude da generosidade. Terceiro ponto, a prudência como proteção para o dinheiro. A prudência como virtude. Se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro devemos lidar com ele sob a égide da prudência. Com prudência, os antigos entendiam agir de acordo com a reta razão, ou seja, diante de uma situação devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre as ações virtuosas e viciosas, escolher sempre as que exaltam a exatidão, a retidão dos valores da palavra de Deus. Por isso, o livro de Provérbios,
21:20, 22:7, bem como a Bíblia, nos estimula a não tomar decisões de maneira irrefletida. Podemos observar a virtude da prudência de maneira muito clara na forma que Jesus agiu. Assim, não vale se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro. Não faça negócios ilegais nem perigosos. Em Provérbios 17, vimos que a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador nem a subornar ninguém. O Novo Testamento apresenta um caso de mentira com dinheiro, cujo desfecho foi a morte de um casal. Além disso, não é prudente ser fiador de alguém, principalmente se não temos recursos para colocar no lugar se o favorecido não puder pagar. Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de recursos financeiros para obter vantagem. Quem entra por esse caminho dá vantagens ilícitas e desmedida poderá se ver com a justiça. Não pense apenas no agora. Com dinheiro não é prudente gastar tudo de uma vez. É preciso pensar no depois. Aqui é o senso de responsabilidade que deve ser considerado. Você é jovem, tem planos pela frente e todo plano tem que ter os recursos financeiros calculados e pensados. Então, tenha como meta tirar pelo menos 10% de tudo que vier à sua mão, seja por trabalho formal ou não, de modo que você guarde para construir uma renda de emergência e comprar algo a médio e longo prazo. Outro sim, muito cuidado com o empréstimo de qualquer natureza. É claro que fica aqui, repousa a mesma orientação em que refleti aqui com você, meu caro adolescente jovem, né? Que precisamente a lição aqui é para o jovem. Então você possa administrar bem a sua finança. Se ela te proporciona, você tem no seu coração um sentimento dessa liberalidade, Paulo diz, em dar a partir de 10%, você dê. Se a tua prosperidade te dá condição em liberalidade, com o coração alegre, e você ofertar com 20%, 30%, seja pelo tempo que você estabelecer, louvado seja Deus pela sua vida. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, pelo quanto você tem contribuído para a obra de Deus, frente às necessidades da sua igreja local. Agora você que não pode, não se entristeça, porque você só pode dar R$2 numa oferta, e você não tem condições de ofertar aos termos, né, sobre os 10%. Não faça isso em si e passe a se endividar como certa feita, e aqui eu encerro, sobre esse assunto, quando dando aula sobre o dízimo. Eu estava na igreja dando aula sobre esse dízimo, sobre o dízimo. Estava diante de mim o meu pastor, saudoso pastor Teodorico, e eu deixei bem claro a questão do dízimo no Antigo Testamento e a questão da oferta no Novo Testamento. E não houve a mão levantada, uma censura de quem pudesse ali censurar eu estava diante da classe. E tinha muitos irmãos ali que são dizimistas até hoje. Louvado seja Deus pela vida deles em poder ofertar, em dar com liberalidade esses 10%. Se eles estão dando segundo a lei, como diz o texto que nós vimos atrás, o ponto atrás, a justiça de que Deus abençoe ele e não que seja para sua condenação. E ali, no final daquela lição, amados, uma viúva me procurou no pátio da igreja e falou, abriu seu coração para mim. Ela se sentiu segura em abrir o coração para mim de canto. E ela perguntou se ela estaria pecando se ela não trouxesse o 10%, porque ela se encontrava com a sua conta de luz atrasada e a água atrasada. E eu orientei a ela que ela não teria obrigação nenhuma de dar o dízimo. Se ela quisesse ofertar os 10%, quando assim fosse possível para ela, e ela colocasse isso no coração dela com alegria, ela o fizesse. Mas não por obrigação, mas de coração voluntário ela fizesse. Mas que ela pagasse as suas contas em dia, porque isso sim honraria a Deus. Fazer o uso adequado do seu dinheiro. Dar a sua contribuição dentro do que você pode, frente à necessidade de uma igreja local. E isso sim
é honroso e engrandece o nome do Senhor. E não você. Ela então entendeu que ela sendo fiel no dízimo, e a questão dela não dever, ou estar com a conta atrasada, dando um exemplo, um mau exemplo, né? De uma pessoa não caloteira, mas uma pessoa que está ali devendo e que teria que ter pagado. E ela ia sofrer a consequência se continuasse com aquela conta em atraso. Ia ficar sem luz, já. Porque foi incutido na cabeça dela que ela tinha que dar. Porque o ensino dentro dessas igrejas é que tem que dar. Dissimulam muitas vezes em suas palavras, mas o fim é que tem que dar. O termo fiel chama a responsabilidade. E infidelidade chama a questão de uma consciência de culpa que aquela pessoa ela vai estar vivendo. E era o caso daquela viúva que falou comigo no final, depois da lição, amado. Observe quantos, quem sabe, é exemplo desta viúva, ou de até sem ser viúva, passam a dar um mau exemplo na questão moral, social, como o Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então os dois têm que ser equilatados. Então logo, ofertemos com alegria na igreja local. Primamos pela generosidade no nosso dia a dia, frente às oportunidades que tivemos e à condição que o Senhor nos deu para fazê-lo. Porque isso, como diz Paulo, é um privilégio. Os macedônios compreenderam assim. Tá bom? E que Deus abençoe a todos e entenda até aqui o porquê de eu ter batido sobre essa tecla. Sobre essa tecla. E deixei claro que a oferta jamais, aquele irmão que dá todo mês 10% da sua oferta, do seu salário, e aqueles que dão mais, glória a Deus por isso, amados. Mas não tome o dízimo como algo da lei, como algo obrigatório, e venha fundamentá-lo sobre o aspecto da lei do Antigo Testamento, que isso é usar de fraudulência, é usar de dolo, com os incautos da fé, que são ignorantes da Escritura, porque não tiveram conhecimento das Escrituras, mas que façam, né, motive a sua igreja, o seu ministério a ofertar sobre os princípios reais da generosidade, frente a um coração alegre e generoso e grato pelo aquilo que o Senhor tem colocado em sua mão, e dado o momento em que ele seja motivado a ofertar, independente da sua porcentagem. Amém? Concluindo, ainda não. Não que seja proibido usá-lo, pois se bem planejado e pensado falando da finança, pode ser um grande auxílio. Contudo, empréstimo não é uma renda. Aquele dinheiro não é nosso. Certa feita, o nosso Senhor deu o seguinte exemplo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Portanto, tenha prudência no trato com o dinheiro, poupando para criar fundo de emergência, poupando também para comprar a médio e longo prazo. Finalmente, fuja de empréstimo. Jamais gaste mais do que você ganha ou ganhará. Está falando da administração, né? E também fazer conta. Esteja sempre sob o controle e não percamos esse controle e esse equilíbrio com respeito a essa administração. Concluindo, ao longo desta lição, vimos que a sabedoria bíblica com relação ao dinheiro tem duas perspectivas, a da generosidade e a da prudência. Nossa relação com o dinheiro não pode ser egoísta, nem indisciplinada. Precisamos doar ao que precisam a fim de suprir a necessidade e não sermos dominados pelo dinheiro. Mas também precisamos ser prudentes no uso do dinheiro, poupando e não se colocando em confusão por empréstimo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Eu espero que você, jovem, logo cedo, passe a pautar por esse importante assunto e, através das medidas e sob a orientação da palavra do Senhor, você possa ter
a tua finança sobre a proteção de Deus, sobre a proteção que está regada sobre os segredos revelados por Deus quanto a este assunto para o bom uso da nossa finança, para que a nossa prosperidade ela seja bênção para a nossa igreja e para aquele que estiver, para o nosso próximo, aquele que necessitar do nosso socorro, tá bom? Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, por este momento que até aqui ficamos. Senhor, meditando sobre este assunto que nos é peculiar, Pai. Que nós possamos usar as nossas finanças como convém, porque o Senhor nos deu para nos abençoar, para sermos pessoas prósperas, mas que jamais isso o Senhor nos segue a necessidade daquele que está ao nosso lado. E também a questão, Senhor, da nossa coinonia, com respeito à oferta, a questão do suporte missionário, aqueles que verdadeiramente estão no campo missionário. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos ajuda com respeito a esse assunto. E jamais, ó Pai, nos deixe, Senhor, tomar o campo da polêmica, mas que haja o equilíbrio e que a verdade do Senhor prevaleça sobre o coração de cada irmão, de cada irmã, para que possa ofertar de maneira generosa e possa ser honroso o seu ato, no muito ou no pouco, mas com alegria e sinceridade de coração. Que assim seja, ó Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.